Deus vos guarde pelo seu poder protegido. Olá, bom dia. Nós estamos iniciando mais um estudo do livro de Apocalipse. E dessa feita, deixa eu me adiantar aqui um pouquinho. Dessa feita, o capítulo 11. Quero dar boas-vindas e pedir desculpas pelo atraso, né? Então, vamos iniciar com o nosso capítulo 11 e desde já pedindo a direção de Deus para nós, tanto eu que estou passando esse tema, quanto a você que está aí do outro lado, nos assistindo, tá bom? Então, que Deus possa nos abençoar. Então, o capítulo 11, a gente começa com a introdução. Então, esse capítulo que estudaremos agora, o capítulo 11, ele está dando continuidade ao intervalo entre a sexta e a sétima trombetas. Como as duas cenas, elas irão mostrar a proteção divina para os fiéis. O povo é protegido, mas não totalmente. Ainda sofrerão as agressões dos inimigos e podem até morrer, mas a vitória final pertence aos santos. Aqui eu vou abrir um parêntese, né, para explicar. Apesar de toda a confusão reinante na interpretação das figuras do livro de Apocalipse, se você estiver seguindo uma perspectiva confiável e sensível de interpretação do livro, não deverá experimentar dificuldades muito grandes. Particularmente, aqui no capítulo 11, ao estudar esta passagem, esse capítulo contém lições poderosas para a igreja atual. Não permita que interpretações distorcidas tirem exatamente o brilho desta mensagem. Sobre isso, Leon Morris, ele escreveu: o capítulo 11 é extraordinariamente difícil de se interpretar. Já Bruce Metzger, ele diz assim, ele concorda, melhor dizendo, com o fato de que o capítulo tem sido geralmente reconhecido como uma das seções mais confusas de todo o livro. Já Martin Kindle, ele diz que o capítulo 11 é ao mesmo tempo o mais difícil e também o mais importante de todo o livro de Apocalipse. Então, segundo esses estudiosos, diferindo nas suas afirmações no que diz respeito à colocação de palavras, mas a intenção que eles querem dizer é que realmente existe dificuldades de interpretação desse capítulo 11. Então, mais uma vez, eu quero aqui renovar. Então, apesar da confusão reinante na interpretação das figuras do livro de Apocalipse, então, se você estiver seguindo uma visão confiável, uma perspectiva confiável e sensível de interpretação do livro, você não terá dificuldades, né? Então, você não vai experimentar nenhuma dificuldade tão grande, particularmente neste capítulo que nós vamos estudar. Então, vamos dar início. O versículo 1, ele começa, versículos 1 e 2 começa: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Várias passagens do Antigo Testamento vão falar da medição divina, mas ao lermos Apocalipse 11, nós somos especialmente levados a Ezequiel, lá no capítulo 40, até o capítulo 43, em que o profeta ele tem uma visão de um novo santuário sendo medido, depois que o velho santuário fora destruído em 587 a.C. Então, por exemplo, eu vou citar aqui Ezequiel, capítulo 40,
versículos 3 até 5. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a de bronze, ou melhor dizendo, era como a do bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem: filho do homem, vê com os próprios olhos, melhor dizendo, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar. Porque para isso fostes trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. E ele continua no versículo 5. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir de 6 covados, cada um dos quais media 1 covado e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. Então, João, ele continua na sua participação ativa, recebendo um caniço para medir. Então, cana, caniço, eram exatamente o material utilizado para fazer a medição. Então, nesse caso aqui, a gente voltando, melhor, eu terminei a passagem lida e não falei, mas a gente está retornando ao versículo 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. João, ele continua a sua participação ativa, recebendo um caniço para medir. A ordem dada a João para medir o templo é outro meio de representar o propósito de Deus a fim de proteger e preservar a igreja contra os perigos. O significado aparentemente vai indicar que aquilo que é medido, segundo a ordem de Deus, fica sob seu controle e cuidados diretos. A igreja, ela será protegida na catástrofe, ela será protegida na catástrofe que está por vir, conforme o selo em Apocalipse 7:3. E em Apocalipse 7:3 diz exatamente assim, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O que é que isso significa? Isso vai significar que ninguém vai ser morto, pois haverá mártires, mas a igreja não será destruída. Melhor dizendo, eu vou mais uma vez, eu vou voltar aqui. Isso vai significar que existirão pessoas que vão morrer, tá certo? Pois haverão mártires, mas a igreja, ela não será destruída. O átrio exterior não foi medido e ele continua sem proteção. Vai significar o quê? Vai significar exatamente que o mundo, ele é entregue ao pecado e, portanto, sofrerá eventual destruição. No entanto, haverá um tempo em que será permitido que os habitantes deste átrio exterior, eles cometam abusos contra a igreja, contanto que não a destruam. Por quanto tempo? Então ele vai citar aqui o tempo. Por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Seria a última frase aqui no versículo 2. Os 42 meses, eles não representam um perigo literal de 3 anos e meio, mas vão indicar um tempo de duração limitada, porque Deus, ele não irá tolerar que a cidade santa, o templo, o altar e os seus adoradores, eles sejam calcados por tempo indefinitivamente, né? De forma indefinitiva. Então ele não vai permitir que os justos, eles sejam eternamente perseguidos sem qualquer alívio. Então vai haver um tempo limite. Então os que vão perpetrar o mal contra a igreja, os que vão perpetrar o mal contra os servos do Senhor,
eles não terão todo o tempo para proceder dessa forma. Eles terão um tempo limitado. Calcarão aos pés. Calcar significa, melhor dizendo, pressionar esmagando com os pés. Então a figura aqui é como se fazia o vinho antigamente. Eles eram colocados no tacho e eram pisados com os pés. Então a figura exatamente é essa. Ou seja, no sentido figurado, como ele está sendo aqui aplicado, vai significar trazer sofrimento, no caso aqui, aos servos do Senhor, à sua igreja. Versículo 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. São estas as 2 oliveiras, aqui já versículo 4, são estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Estas 2 testemunhas, elas vão aqui aparecer de forma repentina no cenário da visão de João. Então, quem são estas testemunhas? Por não ter uma identificação específica neste trecho de quem elas sejam, talvez a resposta melhor se encontre no próprio contexto em que o livro está inserido, em que o versículo está inserido. Os primeiros versículos do capítulo, eles falaram sobre a igreja, o povo de Deus, cristãos fiéis, são descritos como testemunhas ou pessoas que dão testemunho em outros versículos. Então, se nós formos para o início do livro, a gente vai ver nos capítulos 2, versículo 13, capítulo 6, versículo 9, capítulo 12, versículos 11 e 17, capítulo 17, versículo 6, capítulo 19, versículo 10 e capítulo 20, versículo 14, os cristãos fiéis sendo sempre descritos como testemunhas. Então, quem são estas testemunhas? Uma coisa é certa, não existe uma identificação específica nesse trecho que nós estamos estudando. E a resposta melhor que se encontra no próprio contexto está no início dos versículos 2, 13, 6, 9, 12, 11 e 17, 17, versículo 6, 19, versículo 10 e 20, versículo 4. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem. Então, na primeira parte do versículo 3, profetizar aqui vai significar falar por Deus, é testificar, dar testemunho, testemunhar, comprovar, atestar, afirmar, com certeza, assegurar sobre um conhecimento de primeira mão. Ninguém mais sabia, apenas aquele que havia declarado e as testemunhas que seriam as responsáveis para que a mensagem fosse dada a conhecer. Veja o versículo 7 que nós vamos ver, que diz mais ou menos assim, que diz exatamente assim, melhor dizendo. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. Está no versículo 7, a gente vai ver um pouco mais abaixo. Então, esta mensagem vem de cima. Estas testemunhas profetizarão pela autoridade de Deus. 2 testemunhas é um sentido figurado. Por que 2? 2 porque uma confirma a outra. E sobre essa afirmação aqui, a gente pode ir para Deuteronômio capítulo 17, no versículo 6, que vai dizer: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. E outra passagem também aqui, em João 8,17, o Senhor falando, ele vai dizer: também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Então, é o sentido que está sendo aplicado aqui no versículo que nós estamos estudando. Porque uma confirma a outra, e isso era um procedimento que já era
parte da cultura judaica. Então, não se tem conhecimento do conteúdo da mensagem que está em poder destas duas testemunhas. No entanto, o livro de Apocalipse ele vai frequentemente citar sobre o testemunho de Jesus. E a gente tem exemplos no capítulo 1, versículo 2 e versículo 9, capítulo 12, versículo 17, capítulo 19, versículo 10 e capítulo 20, versículo 14. Ou seja, o testemunho de Jesus, que Jesus deu em sua vida, ensinando e também na sua morte. O testemunho da palavra e dos mandamentos de Deus. As duas testemunhas estavam proclamando a mesma mensagem que Jesus proclamou. Isto teria incluído as boas novas do Evangelho. Mas o contexto também ele vai indicar que era incluído também uma mensagem forte de condenação aos que rejeitaram o Evangelho do Senhor. E para isso nós vamos ver no capítulo 11, que nós estamos agora estudando, no versículo 10, um pouco mais na frente, tá bom? Na segunda parte do versículo 3 diz, por 1260 dias, mais uma simbologia aqui, que é igual a 42 meses. A gente viu no versículo 2 desse capítulo. Ou seja, 3 anos e meio, usando o calendário de 12 meses, de 30 dias cada. Então, este período, a metade de 7 anos, normalmente descreve um período de tribulação e sofrimento. Seria um trabalho difícil, cheio de angústia. E mais abaixo a gente vai ver sobre a questão do pano de saco, né? Então, seria um tempo temporário, não seria um tempo de uma eterna ação. Vestiduras de pano de saco, que eu falei um pouco acima, na terceira parte do versículo 3, esse procedimento era usado, o pano de saco, melhor dizendo, pelos que pranteavam por causa de pecado ou morte. Isaías 22:12 dá o exemplo. Simbolizava a privação que o povo de Deus tem de enfrentar para propagar a mensagem divina. Sobre essa questão, Jonas, no capítulo 3, versículo 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. No versículo 6, chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. No versículo 7, e se fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens, aqui no versículo 8, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então aqui vê uma atitude de humilhação, então, a questão do pano de saco. No versículo 4, são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. As duas oliveiras, conforme Zacarias 4,14, são os dois ungidos que estão na presença de Deus. Aqui, nesse versículo do capítulo 11 que nós estamos vendo, estas duas oliveiras podem representar uma figura da plenitude do poder do Espírito Santo que atua pela igreja. Já os dois candeeiros, no léxico de Strong, né, Luxia ou Lucnia, é candelabro, castiçal. Conforme Zacarias 4, de 1 a 3, o candeeiro aqui, em Apocalipse 11, versículo 4, ele é descrito como sendo dois, por causa da legitimidade do testemunho. Tem 7 lâmpadas, conforme Apocalipse, no capítulo 1, versículo 20.
Sugere-se que também aqui se trata de uma, ou seja, da igreja, na sua função de luz, levar ao mundo a luz que ilumina e esclarece acerca do pecado e da redenção propostas por Deus em Cristo. E sobre isso, Pedro, no capítulo 2, versículo 9, ele vai falar muito aqui sobre especificamente o papel, a obra da igreja no mundo. Ele vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No versículo 5, vê se alguém pretende causar-lhes dano. Melhor dizendo, no versículo 5, se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. No versículo 6, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Este versículo aqui, ele vai afirmar que o tempo do testemunho da igreja também é tempo de intangibilidade. Ou seja, que por seu valor e dignidade não pode ser Deus vos guarde pelo seu poder indestrutível. Então, a igreja, ela é inatingível. Aparentemente, ela pode sofrer pressões dos descrentes, daqueles que visam persegui-la, mas ela, na sua essência, jamais será atingida, jamais será abalada. Como bem nós vimos um pouco acima, diante de toda essa situação de dificuldade gerada para a igreja, alguns iriam perder a vida, alguns fiéis iriam perder a vida. No entanto, a igreja, na sua essência, ela não seria atingida, ela não sofreria danos para os quais ela está levantada por Deus para resistir. Além do mais, a profecia, ela vai afirmar que a oposição ativa à palavra de Deus, ela tem consequências desastrosas para estes que se opõem ao perseguirem a igreja dele, a igreja do Senhor. Então, o versículo continua dizendo: se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Qualquer um que tenta prejudicar a pregação do Evangelho sofrerá julgamento pela própria palavra. Esta palavra que esse indivíduo, essa sociedade, essas pessoas querem prejudicar. Mateus, no capítulo 11, versículos 20 a 24, diz o seguinte: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. E o versículo, então essa passagem ela quer demonstrar, enquanto
alguns locais que aqui são citados, algumas cidades e até países, se elas tivessem, que não tinham nada a ver com o povo chamado de Deus, se para essas cidades haverá menos rigor do que para o povo que ele chama, e que quando ele propõe o seu plano para resgatar esse povo através de Cristo, esse povo, né, que foi chamado antes, os descendentes de Abraão, eles começam a perseguir ao próprio Senhor, eles levam Cristo à crucificação, eles rejeitam o plano, a nova aliança estabelecida por Deus. Então, a temática aqui é que estas pessoas, elas sofrerão muito mais no dia do juízo do que aquelas que não foram chamadas desde os tempos antigos para tomarem parte no plano da salvação de Deus. Apesar, deixe-se claro, que Deus não negou, mesmo nos tempos antigos, a salvação a nenhuma nação que assim se fizesse, assim se convertesse ao Deus vivo. Isso é um caso, né, para um outro estudo, para a gente perceber esse fato de uma forma mais compreensível. Eu só estou aqui ilustrando, mostrando passagens para justificar exatamente que estas pessoas que estavam levantando-se contra a igreja, por terem conhecimento de Deus e ao mesmo tempo rejeitaram ao Senhor Jesus e a sua igreja estabelecida, elas iriam sofrer elas vão, melhor dizendo, sofrer uma penalidade mais severa. Então, sim, eu quero aqui dar complemento ao versículo que nós estamos estudando, certo? No caso aqui o versículo 5. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. A sentença da justiça de Deus para todos que desprezam o conhecimento do Senhor é conhecida desde os tempos antigos. Deus está com as testemunhas e lhes dará a vitória. Os adversários, eles devem morrer. Sabemos que a perseguição começou pouco tempo depois do início da igreja. Alguns discípulos foram presos e alguns morreram. É o caso de Estevão, em Atos capítulo 7, Tiago, em Atos 12, entre outros. Mas o trabalho da divulgação do Evangelho continuou praticamente sem empecilho. Então a igreja, na sua essência, ela não cessou com a atividade para a qual ela foi incumbida de divulgar o Evangelho do Senhor. Então, a palavra do Senhor circulou pelo mundo inteiro nas primeiras 3 décadas. Veja Colossenses no capítulo 1, versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, Paulo coloca aqui, de uma forma bastante clara, de que o Evangelho chegou exatamente aonde existiam as pessoas na época, no mundo habitado da época, né? Então, toda a Ásia tomou conhecimento do Evangelho, e até mais um pouco além disso. Então, o mundo habitado na época, ele teve acesso a essa palavra. No versículo 6, ele vai continuar, voltando para o capítulo 11, versículo 6. Ele vai falar sobre autoridade para fechar o céu. A autoridade aqui é exousia no sentido de habilidade, poder de escolher, liberdade de fazer como se quer, licença ou permissão. Em 1 Reis 17:1, e endossado aqui por Tiago, capítulo 5, versículo 17, a gente vai ver que Elias também orou para que não chovesse em Israel.
Voltando ao versículo 6, para que não chova durante os dias que profetizarem. Ou seja, são 3 anos e meio. E uma referência a isso é Lucas capítulo 4, versículo 25. Na terceira parte do versículo 6 fala sobre autoridade para converter as águas em sangue. Então, vem à memória aqui os feitos de Moisés. E dentre estes, quando ele transforma as águas em sangue, em Êxodo capítulo 17, aliás, capítulo 7, versículo 17 a 24. Fala também em ferir a terra com toda a sorte de flagelos. Também lembra Moisés nas 10 pragas sobre o Egito. Versículos de 7 a 10. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá, e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Versículo 9. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. No versículo 10, os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Nos versos de 7 a 10, o que vai ser mostrado aqui é o que acontecerá às 2 testemunhas, depois delas terem realizado exatamente a tarefa, a missão de dar testemunho fiel do Evangelho diante dos homens pecadores. Elas serão derrotadas pela besta que vai surgir do mar. Então, vamos analisar agora, versículo por versículo. No versículo 7, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar. Esse trecho aqui, no versículo 8, na primeira parte, este trecho, obviamente, ele não fala do término final da missão da igreja, pois essa missão ela tem um período, que nós já vimos no versículo 3. Portanto, um tempo limitado de 1260 dias. Chegando ao ponto determinado por Deus e tendo cumprido a sua responsabilidade de testemunhar, Deus permitiria que a cena continuasse. A missão, conforme determinada por Deus, as 2 testemunhas, era por um período de tempo limitado, quando ele permite que o inimigo mostre seu poder limitado, mas somente quando a missão fosse concluída. A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então, de repente, nós temos aqui a presença da besta surgindo do abismo. Ela deve ser identificada como sendo o imperador romano, e o fato dela surgir do abismo indica sua associação com os poderes do mal. A besta que temos aqui tornar-se-á mais destacada na segunda metade do livro de Apocalipse, nesse livro que nós estamos estudando. Então, ela vai subir do mar. Você vai ver no versículo 13, versículo 1, ou também do abismo, nos versículos 17, aliás, 11 e 7, que nós vemos aqui, nos capítulos 17, versículo 8, ela vai lutar contra as 2 testemunhas, os servos de Deus, e também as vencerá. No entanto, essa vitória ela não será definitiva e nem completa, pois ela, a besta, será vencida pelo Cordeiro e seus servos, no capítulo 17, versículos de 12 a 14.
ao menos aqui, por enquanto, a besta sairá vencedora, derrotando as testemunhas do Senhor. Eu quero aqui fazer uma retificação, tá certo? Quando eu citei aqui o versículo 7, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, melhor dizendo, a besta que surge do abismo, pelejará contra elas e as vencerá e matará, no versículo 7. Aí eu disse, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, que essa parte estaria inserida na primeira parte do versículo 8. Então, corrigindo, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, está incluído na primeira parte do versículo 7. Tá certo? Então, vamos entrar agora no versículo, deixa eu ver aqui, 8. Tá bom? Vamos entrar agora no versículo 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Versículo 9. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. No versículo 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Então agora vamos trabalhar esses versículos. Os habitantes da terra não permitiram que as testemunhas fossem enterradas, deixando os seus corpos no meio da rua, expostos a enxames de insetos, cães selvagens e pássaros carnívoros. Vou beber aqui uma aguinha. Uma das maiores tragédias que poderia sobrevir a um homem, a um ser humano nessa época, era que seu corpo não fosse sepultado. Então, para isso, existem passagens que mostram o que representava essa questão em Salmos 79, versículo de 1 a 3, Isaías capítulo 5, versículo 25, Jeremias capítulo 8, versículos 1 e 2. O cadáver, ou cadáveres, em 11, versículo 9, das testemunhas, ele não é tratado com nenhum respeito pela besta e seus servos. Os corpos eles vão ficar na rua como troféus da vitória sobre os fiéis. Veja o desrespeito que foi mostrado pelos filisteus quando eles mataram Saul. Em 1 Samuel, capítulo 31, versículos 1 e 10. Aliás, 1 Samuel, capítulo 31, versículos de 8 a 10. Então aqui vai mostrar o desprezo, né, que foi proferido contra Saul. Os seus filhos também ficaram expostos. Então, espiritualmente, esse fato aqui descrito no nosso versículo estudado, ele mostra que as testemunhas seriam desrespeitadas a tal ponto que os seus corpos eles ficariam expostos à ação do tempo, à ação dos vários tipos, né, de animais, de enxames, de insetos e tudo o mais. Ele vai falar, espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Isso na segunda parte do versículo 8. Deus nos dá aqui uma pista sobre essa Sodoma, Egito e onde o Senhor foi crucificado. Todos os símbolos, eles são de lugares pecaminosos e que se opuseram a Deus. Jesus foi crucificado em Jerusalém, mas esta, na época, estava sob o domínio do Império Romano. Pode-se muito bem tratar-se aqui de Roma. Quando os corpos das testemunhas ficaram expostos na rua,
houve comemoração. E incrédulos de todo o mundo, eles se aproximaram para olhar e celebrar. Eu trago aqui um trecho, não é? Da obra O Cordeiro e Seus Inimigos, do escritor Rubel Shaley, na página 76. Ele vai fazer aqui uma alusão a uma citação de Summers, que diz: não é preciso muita imitação, melhor dizendo, não é preciso muita imaginação para ver nisto a atitude do Império Romano nesse período, quando parecia que o cristianismo estava sendo esmagado para nunca mais levantar-se. E voltando, alguns estudiosos, eles levantam também a possibilidade dessas duas testemunhas serem Pedro e Paulo, tendo em vista que os dois eles são mortos em Roma. Mas isso só são possibilidades, tá bom? Versículos 11 e 12. Depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se erguem sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. Versículo 12. E as duas testemunhas ouviram grande voz do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então, quando parecia que Roma tinha derrotado a igreja, ela iria erguer-se, melhor dizendo, das cinzas da perseguição. Esse tipo de quase extinção da igreja e, consequentemente, a sua volta vibrante à vida, ocorreu mais de uma vez na história da igreja. Quando o Império Romano caiu, a igreja sobreviveu, e até seus inimigos teriam medo ao reconhecerem que o poder divino estava por detrás de tamanho reavivamento. A subida das duas testemunhas ao céu, exatamente, vai simbolizar a exaltação dos mártires que morreram durante a época da grande perseguição da igreja por parte de Roma. Isto terá seu cumprimento completo e final naturalmente, quando os santos forem arrebatados para estar com o Senhor por ocasião de sua volta gloriosa para todo sempre. Sobre isso, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17, vai dizer: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu quero agora mostrar essa perspectiva de vitória da igreja. Então, enquanto os mártires eles sobem numa nuvem, seus inimigos contemplam, eles estão realmente mostrando a exaltação. Esse versículo, melhor dizendo, essa passagem mostra de forma simbólica a exaltação dos mártires que morreram enquanto a igreja estava sendo perseguida por parte do Império Romano. Isso não é ainda a glorificação final. Então, e aí a gente traz essa passagem de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17, quando aí sim, de uma vez por todas, a igreja é composta por todos os salvos, de todas as épocas, que permitiram que as suas vidas fossem guiadas pelo Espírito Santo, dado por Deus, graças ao sacrifício de Cristo, à sua ressurreição. Então, Deus agora estabelece um novo tempo para que todos nós pudéssemos nos aproximar dele. Então, esses santos, eles serão nesse dia reunidos e de uma vez por todas a igreja será glorificada perante os olhos de todos aqueles que a rejeitaram, que renegaram a Deus
e ao seu Filho Jesus Cristo. É por isso que Paulo vai exatamente nessa passagem mostrar, e é interessante que essa passagem aqui ela está num contexto em que a igreja em Tessalônica estava vendo os fiéis morrendo com o tempo e ficava, puxa, como é que vai ser? E se porque eles estão indo primeiro, como é que vai ser na volta do Senhor? Esses que estão indo agora, eles vão voltar para estar com o Senhor? Aí Paulo vai exatamente num contexto que eu aconselho que você leia. Ele vai dizer, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, com os que morreram primeiro, né? Então, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E eu quero aqui, já faz 45 minutos de vídeo gravado, eu vou encerrar esse vídeo como sendo a primeira parte e retorno logo logo, tá bom? Com a segunda parte do nosso estudo de Apocalipse, capítulo 11. Então a gente vai voltar exatamente no versículo 13, tá bom? Aguarda aí um tempinho e a gente volta já já. Deus vos guarde pelo seu poder.